Boa noite, gente, tudo bem? Então, eu venho por meio desse vídeo estar esclarecendo a questão número 2, onde eu peço para vocês correlacionarem as colunas com os seguintes erros, ou seja, com infrações que acabam acontecendo na área da saúde. Então, eu trago a imperícia, a negligência e a imprudência. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar cada item para vocês, o que quer dizer cada uma dessas infrações. Então, vamos começar pela imperícia. Então, o que significa imperícia? Então, sempre quando a gente fala de imperícia na enfermagem, na classe médica, então a gente está falando sobre um procedimento que o profissional ele acaba fazendo, porém não é da sua ossada. Ou seja, quando, por exemplo, um enfermeiro ele faz um procedimento que não é da sua ossada, que cabe ao médico fazer, a gente pode citar um exemplo de uma intubação, que a gente sabe que a intubação é um procedimento médico. Então, quando o enfermeiro ele faz esse tipo de procedimento, caso ocorra qualquer lesão no paciente, então esse enfermeiro ele pode estar respondendo por imperícia, ou seja, ele fez um procedimento que não lhe cabia, que não era da sua ossada. No caso técnico, como ele pode acabar cometendo essa infração? Quando o técnico ele faz um procedimento cuja, às vezes, ele até saiba fazer, porém não é da sua ossada, ou seja, não é sua incumbência realizar aquele tipo de procedimento. Então, esse é o significado de imperícia. Falando sobre a imprudência, qual que é o significado da imprudência? Então, na imprudência, o profissional, ele sabe o que é certo, porém ele faz o que é errado, né? Então, como que a gente pode entender essa imprudência, né? Um exemplo para ficar mais fácil. Então, digamos que você trabalha numa ala cirúrgica e que você tem um paciente que vai fazer uma cirurgia. Digamos que esse paciente vai fazer uma amputação. E quando esse paciente ele vai para tal procedimento, a gente sabe que cabe ao técnico, ao enfermeiro, realizar um checklist, onde ele vai indicar qual é o membro a ser realizado o procedimento, qual é o tipo de procedimento. Mas esse profissional, talvez por pressa ou talvez pela correria ali, ele acabou fazendo esse checklist de qualquer forma. Quando esse paciente chega no centro cirúrgico, o médico faz a amputação do membro errado. E aí? Então a gente vai cair numa imprudência, ou seja, aquele profissional ele foi imprudente. Ele sabia o que era certo, porém ele fez o que era errado. E agora, para concluir, vamos falar um pouquinho sobre a negligência. Então, qual que é o significado da negligência? Então, quando a gente fala de negligência, o profissional ele sabe o que é correto, porém, ele não faz. Um exemplo, então imagine que você trabalhe num setor clínico e que você admita uma pessoa com mais de 60 anos e que, até mesmo pela idade, ela precise de uma contenção, de uma grade na cama. Porém, mesmo você sabendo que aquela pessoa necessita desse cuidado, você vai e coloca ele numa cama sem grade. Aí digamos que daqui meia hora mais ou menos liberou uma outra cama que tenha grade. Porém você, mesmo sabendo que aquela pessoa, que aquele paciente necessite daquela cama com grade, o que você faz? Você não faz nada. Você deixa aquele paciente em uma cama sem grade e você não faz o certo. Tá? Então, quando você faz esse tipo de atitude, você está sendo negligente. Ou seja, você sabe o que é correto, mas você não faz.